Olá, boa tarde. A Polícia Federal conclui mais uma vez que Adélio Bispo agiu sozinho no atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Glauco de Queiroz. E no caso das joias, o FBI e a PF identificaram a tentativa de venda irregular de uma nova peça nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal determina que o governo de São Paulo siga as orientações do Ministério da Justiça no uso de câmeras corporais. Dimas Soldi. O governo paulista vai comprar 12 mil câmeras para a polícia do estado. Manhã de violência no Rio de Janeiro, com ônibus queimados nas principais vias da cidade e mortos. Ana Karina de Carvalho. Um policial foi morto essa manhã, 40 escolas fechadas e 3 linhas de acesso na zona norte do Rio bloqueada pelos criminosos. Fique com a gente e fique bem informado agora. Começamos a edição de hoje indo direto a Brasília, porque a Polícia Federal identificou a tentativa irregular de venda no exterior de uma nova joia que teria sido ofertada de presente ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Também tem novidades sobre o caso Adélio Bispo. Essas informações foram divulgadas hoje pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que se reuniu com jornalistas. Glauco de Queiroz estava lá e tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa nova joia foi identificada após diligências feitas em conjunto pela PF e também pelo FBI nos Estados Unidos. A peça estaria na mesma loja em que foram identificadas aí as vendas de outras joias, só que nesse caso específico não se sabe se a venda efetivamente se concretizou. O diretor-geral da Polícia Federal disse que o fato pode agravar a situação dos investigados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que o relatório final aí desse caso será divulgado ainda neste mês, junto com o relatório final de outro caso, o das falsificação aí dos cartões de vacina. A PF deve entregar o relatório final, como eu disse, mas passando, na verdade, para outro assunto, Luciana, a Polícia Federal arquivou de vez o caso Adélio Bispo, aí, que trata da facada que ele desferiu contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha para as eleições de 2018. A PF concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho, mas foram encontradas ligações do advogado dele com uma organização criminosa. No entanto, a PF disse que não há relação dessas ligações com o atentado. Por fim, sobre as tentativas de recapturar aí os foragidos do 8 de janeiro, que estão no exterior, a PF informou que são 180 foragidos, de 50 a 100 estariam na Argentina. E segundo Andrei Rodrigues, a cooperação com a polícia argentina é positiva, mas as prisões vão depender aí das tratativas entre as justiças dos dois países. Luciana. Obrigada, Glauco. A semana começa movimentada no Congresso Nacional. Tem votação de assuntos sensíveis, como um projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio. A repórter Maíra Heinen está na Câmara dos Deputados e tem mais detalhes para a gente ao vivo. Oi, Maíra, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, está na pauta aqui da Câmara a votação de um pedido de urgência para um projeto de lei que equipara o aborto realizado depois das 22 semanas de gestação ao homicídio simples. Esse projeto ainda aumenta a pena para quem fazer o procedimento. Se o pedido for aprovado, o texto já vai direto para votação ao plenário a qualquer momento, sem passar pelas comissões, o que agiliza aí a tramitação do projeto, e esse projeto deve encontrar bastante resistência aí entre os deputados. Já no Senado, a regulação dos cigarros eletrônicos está na votação da Comissão de Assuntos Econômicos e o texto estabelece algumas exigências para a venda desse dispositivo, como o laudo de avaliação toxicológica da Anvisa e também um cadastro na Receita Federal. Os senadores que são favoráveis a esse projeto alegam que, apesar de proibido, o comércio desse cigarro eletrônico tem acontecido sem nenhuma regulamentação. Luciana. Obrigada, Maíra. Governo e técnicos servidores administrativos das universidades e institutos federais têm mais uma rodada de negociações hoje à tarde para tentar encerrar a greve que dura 2 meses. Na reunião marcada para as 4 da tarde, representantes do Ministério da Gestão e Inovação vão levar novas propostas para a mesa.
No entanto, o Ministério já adiantou que não vai tratar de remuneração. Por sua vez, o ministro da Educação, Camilo Santana, alertou que o governo federal está fazendo um esforço para ter a melhor negociação possível. Isso vai ter um impacto de mais de 10 bilhões. Nós estamos falando em quase 20 bilhões de aumento no orçamento das universidades federais, só com questão de pessoal. Na sexta-feira, é a vez dos professores federais se reunirem com representantes do Ministério da Gestão. Segundo a proposta do governo, o aumento salarial dos professores seria de 13,3% a 31% entre o ano que vem e 2026. As categorias com salários mais baixos receberiam os maiores reajustes. Suplicamos ao governo federal que avance nas negociações para o fim da greve. Reconhecemos que é um movimento legítimo e justo, mas que já gera reflexo com o aumento da evasão escolar e prejuízos de cumprimento do calendário acadêmico. Quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. A inflação do mês de maio ficou em 0,46%. O resultado é 0,08 ponto percentual acima da taxa de abril e foi puxada pelos alimentos. A notícia é um dos destaques da Agência Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 cresceram em maio, mas a maior pressão nos preços veio dos alimentos e bebidas, que subiram 0,62%. Segundo o IBGE, a perda da produção por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul explicam ou ajudam a explicar esse índice. No ano, o IPCA acumula alta de 2,27% e nos últimos 12 meses de 3,93%. No Rio de Janeiro, bandidos fecharam 3 das principais vias expressas da cidade pela manhã. Os confrontos deixaram mortos. A ação foi uma represália, uma operação da polícia para combater uma quadrilha de roubo de veículos. A repórter Ana Karina de Carvalho tem mais detalhes para a gente ao vivo. Oi, Ana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Um policial foi morto nessa operação e o outro policial ficou ferido essa manhã na operação no Complexo da Maré, cujo objetivo era encontrar aí criminosos que trabalham aí, combatem uma quadrilha especializada em roubo de carros. São criminosos que estão escondidos, Luciana, em mais de 5 comunidades no Complexo da Maré. Foi apreendido aqui até agora uma pistola e um radiotransmissor pelo BOP. E em retaliação, os bandidos também incendiaram 2 ônibus e bloquearam a Avenida Brasil, a linha vermelha e a linha amarela, vias expressas aqui no Rio de Janeiro. Moradores relataram que ouviram tiroteio na região, tiveram serviços suspensos e, segundo a Secretaria Municipal de Educação, Luciana, 42 escolas ficaram com as portas fechadas, impactando aí a vida de milhares de alunos. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Ana Karina. A Polícia Civil do Rio realizou hoje uma operação contra integrantes de uma quadrilha que explorava jogos de azar no estado. 2 homens foram presos. Um terceiro, que se encontrava detido, teve um mandado de prisão cumprido dentro de uma cadeia do sistema penitenciário fluminense. Agentes da Delegacia de Homicídios receberam ordens para cumprir 3 mandados de prisão contra Marcos Paulo Gonçalves Nunes, Vitor Luiz de Souza Fernandes e o policial militar Alan dos Reis Matos, que já se encontrava detido por porte ilegal de arma. Eles são investigados pelo assassinato, em abril do ano passado, de Marcos Ferreira Ribeiro, homem de confiança do bicheiro Bernardo Belo. As investigações concluíram que a morte de Marcos está ligada à guerra entre quadrilhas, que lutam pelo controle de pontos de apostas em máquinas caça-níqueis. Na operação de hoje, a polícia também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão para tentar esclarecer outros crimes de homicídios praticados contra integrantes dessas quadrilhas. A última vítima dessa disputa foi Antônio Gaspasiani Mesquita. Ele era dono de um bar onde operava máquinas caça-níqueis e foi assassinado no domingo de manhã.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo paulista siga os parâmetros do Ministério da Justiça e Segurança Pública no uso de câmeras corporais na Polícia Militar. Ontem foi realizado um pregão para contratar novos equipamentos. O repórter Dimas Soldi tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Defensoria Pública de São Paulo havia pedido ao STF a suspensão desse pregão, mas o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido e disse que, segundo os documentos apresentados, o governo paulista cumpre as normas que regulamentam o uso dessas câmeras. 14 empresas, então, participaram desse pregão e agora o governo fará uma análise da documentação e também do equipamento da empresa da melhor colocada. Serão 12 mil câmeras que vão custar R$4.300.000 por mês. Segundo o governo paulista, uma redução de 54% em relação ao contrato atualmente em vigor. Essas câmeras não vão gravar de forma ininterrupta. O acionamento vai depender do policial ou do centro de operações da PM. O governo de São Paulo também editou uma portaria com as novas regras sobre o uso dessas câmeras. Segundo o texto, se o policial não cumprir o protocolo, ele será responsabilizado. Luciana. Obrigada, Dimas. Uma aluna da Escola Municipal Estados Unidos, que fica no Rio de Janeiro, ouviu da própria professora, uma figura que deveria representar um exemplo de conduta, de acolhimento, ofensas racistas. A professora foi presa em flagrante. Foi num ambiente que deveria ser de acolhimento, a escola, que uma menina de apenas 8 anos ouviu pesadas ofensas racistas. E não foi apenas uma vez. Eu comecei a conversar com ela, que desde o segundo dia de aula, ela tinha chamado ela de macaca, de preta, só que minha filha não tinha me contado nada. Tipo assim, ela ficou sofrendo esse tempo todo sem me falar nada. A mãe procurou a delegacia na semana passada. Ao ver os policiais militares dentro da escola, que fica no Rio, a professora Cristiane Bispo Valeriano passou mal e precisou receber atendimento médico. Ela foi levada de ambulância em meio a gritos por justiça. A professora foi presa em flagrante por injúria racial. O crime tem pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Ela foi afastada de suas funções e pode ser demitida do serviço público, segundo a Secretaria Municipal de Educação, que instaurou sindicância para apurar o caso. Começou a chegar áudios para mim no WhatsApp de pessoas que estudaram com ela anos atrás e que falou que sofreu a mesma coisa com ela, racismo. Este pesquisador afirma que acabar com a impunidade é um passo importante para combater o racismo. As pessoas sempre têm essa blindagem. Então o poder público precisa criar mecanismos para que essas blindagens sejam destruídas e essas pessoas sejam responsabilizadas pelos crimes que estão cometendo. A nossa produção tentou entrar em contato com a defesa da professora Cristiane Bispo Valeriano, mas não conseguiu resposta. Passou de 186 mil o número de famílias gaúchas aprovadas no Auxílio Reconstrução desde a criação do benefício de pouco mais de R$5 mil oferecido pelo governo federal. Até o momento, os cadastros de mais de 130 mil famílias foram enviados para a Caixa Econômica Federal, responsável pelo depósito em parcela única. Essas são as famílias que já estão recebendo ou estão muito perto de receber o benefício. Com o auxílio, as famílias desalojadas ou desabrigadas do Rio Grande do Sul vão poder comprar móveis, eletrodomésticos, itens perdidos nas enchentes ou utilizar o recurso da forma que acharem melhor. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a meta é aprovar cerca de 240 mil auxílios, que vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. O Ministério ainda destaca que o trabalho das 444 prefeituras é cadastrar os dados das famílias, e isso deve ser contínuo.
A gente vai conhecer agora um abrigo que dá prioridade para famílias atípicas em Porto Alegre. O lar fica no Colégio Rainha do Brasil, gerido pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. A reportagem é da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Que equilíbrio, hein? Muito bom! Olha. A médica psiquiatra Renata é voluntária desde os primeiros dias da enchente. Nesse abrigo, ela dá um suporte especializado que oferece um refúgio seguro para quem foi atingido pela enchente e reconhece a necessidade de apoio, especialmente aos atípicos. Eu tinha ouvido falar no abrigo do Colégio Rainha do Brasil, que era o primeiro abrigo, né, para famílias atípicas aberto aqui em Porto Alegre. E eu vim aqui e bati na porta e perguntei: vocês querem ajuda? Eu sou psiquiatra. E desde então eu digo que eu adotei o abrigo e o abrigo me adotou. A gente cria uma rede de cooperação que é algo muito interessante de observar. O Colégio Rainha do Brasil está abrigando há mais de um mês 49 famílias, atípicas ou não, e tem vagas abertas. As pessoas estão alojadas em quartos privativos com banheiro, que usualmente servem para a residência de freiras e acomodação de visitantes, e também em outros locais coletivos. Uma pracinha faz parte do complexo por onde já passaram 270 desabrigados. Na enchente de 1941, nós abrigamos aqui pessoas, né, que estavam sofrendo naquela enchente em 41, especificamente pacientes do Hospital de Santa Casa. Com esta história, nós resolvemos então este ano, com o que já estava acontecendo, abrir de novo nossa casa para acolher. Essas famílias, elas já vieram sobrecarregadas, porque a vivência das famílias atípicas, ela é marcada por uma sobrecarga, né, emocional, física, psiquiátrica. Então, a gente buscou dar o maior suporte possível daquilo que, né, conseguimos os nossos braços também alcançar. Sensíveis a mudanças abruptas de rotina, crianças atípicas estão sendo direcionadas para atividades e terapias. É importante a gente lembrar que inclusão não é a gente adequar um espaço, não é a gente encontrar uma maneira de colocar a pessoa para que ela se sinta bem, né? Inclusão é muito mais do que isso, né? Isso é apenas a consequência de uma escolha. Inclusão é um jeito de viver, né? É uma escolha de vida. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para um cessar-fogo em Gaza com a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos. A proposta liderada pelos Estados Unidos foi aprovada por 14 votos a favor, nenhum contra e com uma abstenção por parte da Rússia. O plano de 3 fases começaria com um cessar-fogo imediato e temporário e trabalharia no sentido do fim permanente do conflito e a reconstrução de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a proposta foi oferecida por Israel, mas o governo de Benjamin Netanyahu não confirmou a informação e ainda não disse definitivamente se aceitará o plano. Um dos principais pontos de discórdia é se este acordo permitiria ao Hamas permanecer no controle de Gaza, o que Netanyahu não aceita. Esta manhã, um alto funcionário do Hamas, baseado fora de Gaza, disse que aceitava a resolução de cessar-fogo e estava pronto para negociar os detalhes, cabendo a Washington garantir que Israel cumpra o acordo. Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que está em Israel, diz que é necessária uma palavra definitiva da liderança do Hamas dentro de Gaza para que as partes prossigam com as negociações. 4 professores dos Estados Unidos foram esfaqueados na China. O ataque ocorreu quando os professores passeavam em um parque em Jilin, no nordeste do país. As vítimas foram hospitalizadas e ainda não há informação sobre o estado de saúde delas. A polícia da China informou que prendeu um suspeito de ser o autor do crime, um cidadão chinês. Uma investigação foi aberta para apurar o que motivou o ataque. O governo do Malawi confirmou que não houve sobreviventes na queda do avião que levava o vice-presidente do país. A aeronave desapareceu dos radares após deixar a capital Lilongwe na manhã de ontem em direção ao aeroporto de Zuzu, no norte do país. Saulus Chilima e outras 9 pessoas estavam a bordo do avião que, segundo o governo do Malawi, caiu em uma área de floresta densa, o que dificultou as buscas.
Um barco que transportava migrantes afundou na costa do Iêmen, deixando pelo menos 49 mortos e 140 desaparecidos, de acordo com a ONU. A embarcação transportava cerca de 260 pessoas, a maioria da Somália e Etiópia. O Iêmen é uma das principais rotas para migrantes africanos que tentam chegar aos países do Golfo Pérsico, fugindo dos conflitos, dos desastres naturais e da pobreza. Um incêndio em um mercado popular da Tailândia matou pelo menos 1.000 animais que estavam presos em gaiolas. O fogo começou durante a madrugada e rapidamente se espalhou por mais de 100 lojas da seção de animais de estimação. Segundo as autoridades, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito. Não há relatos de vítimas humanas, mas a mídia tailandesa disse que o fogo matou centenas de animais mantidos em gaiolas dentro das lojas. O incidente levou a novos pedidos para que as autoridades tailandesas fechem a área de animais de estimação do mercado, que há tempos é criticada pelas péssimas condições de vida dos animais. Daqui a pouco, o governo federal decide anular o leilão realizado para comprar 263 mil toneladas de arroz importado. A gente volta já já. Todas as facções do tráfico no Brasil inteiro nascem no cárcere. A milícia não nasce no cárcere, a milícia nasce no palácio. Uma vida marcada pelo enfrentamento ao crime organizado, foi o responsável por expor ao país a palavra milícia. É hoje o atual presidente da Embratur com vocês, Marcelo Freixo. Nós arrecadamos em 2023 o melhor resultado do turismo internacional de todos os tempos. Hoje, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro Demore, na TV Brasil, a tela da gente. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil, a tela da gente. Ali sabe de muita coisa. Eu sei. Mas ainda tem bastante a aprender. Que ótimo, estou muito feliz. Muito obrigado. Fico feliz que esteja alegre. Um milagre, de segunda a sábado na TV Brasil. Estamos de volta para te dizer que o governo federal decidiu anular o leilão que fez na última semana para comprar 263 mil toneladas de arroz importado. Maíra Heinen volta com informações ao vivo. Maíra. Oi, Luciana, é isso mesmo. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, anunciou essa anulação agora há pouco no Palácio do Planalto. O cancelamento ocorreu após suspeitas de que as empresas vencedoras não teriam capacidade de entregar o arroz e nem capacidade financeira e nem técnica de entregar esse produto comprado. A Conab pretende fazer um novo leilão, mas aí com o apoio tanto da Controladoria Geral da União quanto da Advocacia Geral da União, para ter garantias de que as empresas tenham aí capacidade de entregar as toneladas de arroz necessárias. O leilão tinha sido feito na última quinta-feira para tentar reduzir o preço do arroz nos mercados, já que o produto teve um aumento expressivo aí no mês de maio.
Luciana. Obrigada, Maíra. A defesa do deputado federal Chiquinho Brazão pediu ao Conselho de Ética da Câmara que suspenda o processo aberto contra ele por quebra de decoro parlamentar. Junto com o irmão, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão foi apontado pelo ex-PM Rony Lessa como mandante da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A repórter Flávia Gross tem detalhes do que a defesa alega para pedir a suspensão do processo. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, a defesa do deputado federal Chiquinho Brazão é bem extensa, viu? Tem 93 páginas e foi entregue à deputada federal Jaque Rocha, do PT, que é relatora do processo contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Entre os argumentos da defesa está o fato de que o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes aconteceu antes de Chiquinho Brazão assumir o mandato como deputado federal. Sendo assim, não tem como, segundo a defesa, haver uma quebra de decoro parlamentar sem um mandato. O documento pede ainda que esse processo disciplinar contra Chiquinho Brazão seja suspenso na Comissão de Ética até que o Supremo Tribunal Federal julgue esse caso. A Comissão de Ética deve se reunir amanhã, às 11 horas da manhã, e tem aí até 40 dias úteis para avaliar o pedido da defesa. Luciana. Obrigada, Flávia. Em Salvador, uma mulher pulou do 5º andar de um prédio para fugir de violência doméstica. O agressor está preso. Repórter Rafael Marques, da TV Feira, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem mais detalhes. Aqui na Bahia, uma mulher de 27 anos se jogou do 5º andar de um apartamento após ser agredida pelo companheiro. O caso aconteceu em um condomínio de luxo em Salvador no último domingo. O suspeito da agressão foi identificado como Igor Costa Campos, de 39 anos. Ele foi preso no local. No relato à polícia, a vítima informou que foi agredida após dizer ao companheiro que estava grávida de um filho dele. Ela foi socorrida pelo SAMU, ficou internada em uma unidade de saúde e teve alta ontem. O caso é tratado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do bebê. De Feira de Santana, na Bahia, Rafael Marques. Chegamos à temporada da prática criminosa de soltar balões. Você sabe, outono, tempo seco, céu limpo. No estado de São Paulo, as multas aplicadas mais que dobraram nos 5 primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. E neste ano foram aplicados 40 autos de infração ambiental por fabricação, venda, transporte e ato de soltar balões. Um aumento de 135% em relação aos 5 primeiros meses de 2023. O valor das multas somadas é de quase R$900 mil neste ano. Vender ou soltar balão pode render pena de 1 a 3 anos de prisão. Os balões, gente, podem provocar incêndios, vocês sabem, vocês veem por todos os cantos. Nós trazemos esse alerta e essas imagens a todo momento. E eles também podem comprometer o tráfego de aeronaves. No futebol, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova venceu o Ceará em um jogo com 5 gols. Jogando em casa, o Vila saiu na frente com um belo gol de Juan Christian. O Ceará empatou nesse pênalti, cobrado por Raí Ramos. No segundo tempo, João Vitor arriscou de fora da área e o goleiro Bruno Ferreira não segurou. 2-1. O Ceará buscou o empate de novo. Eric Pulga cabeceou e a arbitragem confirmou o gol. O Vila garantiu a vitória nos acréscimos, com Alisson de pênalti. Final, Vila Nova 3, Ceará 2. O Vila chegou a 14 pontos e subiu para o 10º lugar. O Ceará tem 15 pontos e está em 6º. Na Arena de Pernambuco, o Sport pressionou muito o Paysandu e garantiu a vitória com esse gol, marcado pelo uruguaio Fabrício Domingues. Placar final, Sport 1, Paysandu 0. O Sport está em 5º com 15 pontos. O Paysandu está em 16º, perto da zona de rebaixamento, com 8 pontos. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 1 da tarde, em ponto. Tchau.